Olá, bom dia! Mais uma edição do Jornal Gente no Ar, nesta quinta-feira, 23 de outubro de 2025. Seja muito bem-vindo à Rádio Bandeirantes, à Band News TV. Estamos falando para todo o Brasil e hoje eu começo falando sobre uma declaração que o presidente Lula deu agora há pouquinho na Indonésia. Ele está às vésperas do encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previsto provavelmente para esse domingo na Malásia. Lula hoje, ao lado do líder da Indonésia, é uma visita de Estado, retribuindo uma visita que ele recebeu aqui no Brasil. Disse o seguinte, que é a favor do multilateralismo, que o comércio entre os países deveria usar uma moeda, ele não cita o dólar, mas uma moeda que faça sentido para ambas as partes. E ainda deu, sem citar, preste atenção, em nenhum momento ele fala Estados Unidos, não fala Donald Trump, é claro, mas deu mais algumas alfinetadas no governo norte-americano. Vamos ouvir. Nós queremos comércio livre e mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. Nós queremos multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo. O que significa essa declaração do presidente Lula às vésperas do possível encontro com Donald Trump nos Estados Unidos? Pode ser retórica, pode ser marcação de território, pode ser talvez até ali uma desculpa prévia caso a negociação com Donald Trump não siga da forma como é esperada pelo governo brasileiro, e aí aquela coisa da defesa do nacionalismo, da independência de cada país, mas pode também representar a visão do atual governo brasileiro sobre a geopolítica mundial. Esse jogo de xadrez cada dia mais complicado e difícil da gente entender. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil já há muito tempo e de longe em relação aos outros. 30% é o que a China compra do Brasil, 12% dos Estados Unidos. Esse número deve cair depois do tarifaço. E aí, em terceiro lugar, lá embaixo, a Argentina. O bloqueio da China à soja dos Estados Unidos pode fazer com que a fatia que o país, China, representa nas exportações brasileiras cresça ainda mais. E essa aqui é a pergunta de milhões, não é? Como o Brasil deve se posicionar nesse momento conturbado para conseguir não abraçar um nem outro e tirar vantagem do que a gente tem aqui, que é basicamente riqueza mineral. Sempre tivemos, mas esse momento aqui é um momento em que esse tipo de matéria-prima é muito valiosa. É só a gente dar uma olhadinha, por exemplo, no que está acontecendo com a indústria automobilística hoje, em todo o mundo. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Aliás, a Anfávia procurou ontem o governo brasileiro dizendo o seguinte: estamos preocupados, tem risco de colapso no setor, montadoras parando por causa da falta de chips. Na Alemanha, ontem também, a Volkswagen mandou um alerta oficial aos funcionários, dizendo que está prestes a parar a produção. A gente está falando de uma das indústrias que são um símbolo da Alemanha e símbolo também da indústria automobilística mundial. Diz que não vai mais conseguir seguir a sua produção. Por quê? A China, que detém hoje quase 90% do refino das chamadas terras raras, matéria-prima que é usada na fabricação de chips e de semicondutores, está apertando a sua torneira, fechando ali as exportações. Há umas 2 semanas, a companhia de semicondutores Nexperia, subsidiária de uma gigante chinesa e que opera em vários países do mundo, foi nacionalizada pelo governo da Holanda, sob pressão dos Estados Unidos. Aliás, os holandeses chegaram lá e falaram: fora chineses que hoje estão no comando dessa empresa que opera aqui no meu território. O que alegam? Que essa empresa fazia transferência indevida de tecnologia holandesa para a China.
a China falou: ah, é? É isso mesmo? Vocês têm certeza? E aí simplesmente barrou a exportação de semicondutores fabricados em seu território e em outras subsidiárias dessa empresa gigante. E aí está faltando chip no mundo todo e ninguém sabe o que fazer. Esse aqui é um momento único para o Brasil, porque o Brasil tem no seu território grandes reservas de terras raras. Quanto? A gente não sabe. A gente não sabe porque o país mal faz o mapeamento do que existe aqui no nosso subsolo. Lembrando, por exemplo, o que disse para a gente aqui no Canal Livre o governador do Amapá, que é o estado com maior preservação florestal no Brasil. Ele disse que o último mapeamento de minérios no Amapá foi feito nos anos 50 e 60. Desde lá, há mais de 60 anos, ninguém para olhar o que tem no subsolo da região norte do Brasil. A gente sabe, tem muita coisa por aqui. É só o Brasil conseguir negociar de forma correta e que traga riquezas para a gente também a exploração desses recursos que hoje são tão disputados no mundo que depende deles para fabricar absolutamente tudo, de carro, a celulares, a computadores, a telas, a qualquer mecanismo que tenha um mínimo de tecnologia. Bem, a gente vai acompanhar essa história toda aqui. Só para fechar, o presidente Lula disse também na Indonésia que vai concorrer a um 4º mandato. Surpresa zero, ele tem falado isso com bastante frequência. Só que dessa vez ele não disse o "se eu estiver bem de saúde", que ele tem dito outras vezes. Mas já a gente fala mais sobre isso aqui no Jornal Gente, que vai agora para Brasília com o Cláudio Humberto chegando.